Meu jovem amigo, a mocidade cristã é a primavera bendita de luz anunciando o aperfeiçoamento da terra. Aceita, com ânimo forte, o roteiro que o Mestre Divino nos oferece. Coração terno, consciência limpa, mente pura, sentimento nobre, conduta reta, atitude valorosa, disposição fraternal. O coração aberto às sugestões do bem aclara a consciência, dilatando-lhe a grandeza. A consciência sem mancha ilumina a mente, renovando-lhe as manifestações. O sentimento enobrecido orienta a conduta, mantendo-a nos caminhos retos. A conduta irrepreensível determina a atitude valorosa no desempenho do próprio dever e no trabalho edificante. O gesto louvável conduz à fraternidade, em cujo clima conquistamos a compreensão, o progresso e o mérito. Coração aberto à influência de Jesus para enriquecer a vida. Disposição fraternal de servir incessantemente as criaturas, para que o amor reine soberano. Eis, meu amigo, em suma, o roteiro com que a mocidade cristã colaborará no aprimoramento do mundo. Confraternizamo-nos, do cooperador devotado, adquirimos o conhecimento em função da época, do Cristo soberano, recebemos a luz imperecível para a eternidade. Essa é uma mensagem de Emmanuel extraída do livro Perante Jesus, psicografada por Chico Xavier. Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Pode Evoluir, eu me chamo Ana Karenina. Olá, queridos ouvintes, meu nome é Jonas e sejam muito bem-vindos ao Pode Evoluir. E hoje, como convidado, nós traremos nosso querido Éden Lemos. Oi, Jonas, Karenina, você que nos acompanha, prazer imenso estar aqui, viu? Falar um pouco sobre Éden, para quem não conhece. Éden é palestrante espírita, evangelizador espírita de juventude e diretor federativo da área de infância e juventude da FERN. Hoje ele irá nos trazer reflexões sobre o tema. Por que todo jovem deveria conhecer o espiritismo? Exatamente. É uma temática muito importante, né? Sabendo que, depois desse texto que nós trouxemos aqui, sabendo que a juventude é o futuro, é o que vai trazer aí, né, os novos frutos, até mesmo dentro do cristianismo, dentro do espiritismo. E sabendo também que nos dias de hoje, os jovens, eles são assediados de diversas formas, né? Nós enfrentamos aí diversos desafios, enquanto os jovens também enfrentamos. E aí hoje a gente já gostaria de começar perguntando se, na sua visão, quais seriam os conflitos que o jovem de hoje enfrentam. Karenina, eu até diria que o jovem também é o presente, né? Não só do movimento espírita organizado, mas também da sociedade. Uhum. Eu penso que o maior desafio que a gente tem para a juventude, mas não só a juventude, mas especialmente a juventude, por estar em processos de transição de uma fase infantil para uma fase adulta, viver essa experiência da juventude é viver o choque do corpo, o choque de uma consciência mais ampla, cada vez maior do que eu sou, do que a sociedade é, etc., etc. Eu penso que ainda é o que eu sou, primeiro. Eu sou um ser imortal. Eu sou um ser mortal. Eu sou um ser de uma única existência. Eu sou um ser de uma única existência, só o corpo biológico. Ou eu sou um ser de uma única existência, mas um ser imortal. Ou eu sou um ser imortal, interexistente, de várias existências, né? E daí vem, independente de qual seja a perspectiva da gente, enquanto jovem, vem também de onde eu venho. Como é que eu fui criado? Eu fui criado no ventre da minha mãe, né? Ou numa proveta, ou de repente eu venho de algum lugar antes daqui, né? E para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou agora? Eu sou jovem, estou pensando no Enem. Eita, né? Que luta, né, gente?
Qual vai ser minha profissão? Não sei. Eu tenho que fazer o Enem, tá? Mas também, e quando eu tiver adulto, meu primeiro emprego, qual vai ser? Será que eu vou querer casar? Será que eu vou querer ter filhos? Como é que vai ser o amanhã? Aí depois, e depois da morte? Existe amanhã? Então eu penso que essas 3 perguntas, elas são ainda as grandes perguntas que geram no ser humano os conflitos existenciais. Eu acrescentaria só mais uma coisa. A humanidade é um coletivo que avança, progride intelectualmente, ético, moralmente, cientificamente, filosoficamente, religiosamente, enfim. Seja na arte, não é? Enfim, nas várias expressões do ser humano, do conhecimento humano. Aquilo que a gente já conhece e aquilo que a gente ainda não conhece, né, do ser humano. Veja bem, tem uma construção que ela é chamada na história de modernidade. Vou fazer um recorte bem objetivo assim. Pense modernidade a partir da Revolução Científica, da revolução que gerou a Revolução Industrial e tantas outras revoluções, entre aspas, aí, não é? Especialmente no Ocidente. Eu estou falando do Ocidente, né? Eu sou um cidadão do Ocidente. Eu não posso falar do Oriente porque nessa vida eu sou daqui. Então, o que é que aconteceu? Nós construímos sistemas filosóficos, sistemas religiosos, sistemas científicos que explicavam a vida com uma certeza absoluta. Então, o meu sistema dá conta disso. Então, a vida é isso. Né? Sim. O meu sistema diz que o ser humano é isso e que vai acontecer isso, e isso é a verdade. E, de repente, a gente criou uma certeza absoluta. E, de repente, a vida foi mostrando que existem incertezas no campo da religião, no campo da filosofia e no campo da ciência. E como é que é viver a vida descobrindo que a verdade absoluta está distante de nós? Nós, espíritas, sabemos que ela existe, está na lei do Criador, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma lei que transcende a dimensão humana da Terra, da vida. Enfim, a gente sabe que ela existe, mas na escala espírita proposta pela equipe do Espírito de Verdade, a gente só vai chegar lá quando for espírito puro. Tome tempo, não é? Então, até lá, a gente vai conhecer sempre retalhos da verdade. E a gente vai compondo esta verdade maior. Então, a verdade é temporária nos sistemas e nas explicações que a gente constrói. Se eu coloco essa verdade relativa e não absoluta, a não ser em algumas coisas que vêm se confirmando ao longo da história da humanidade, tipo, o ar existe, o oxigênio existe, eu respiro, existe vida, existe criação, porque nada surgiu do nada, né? Até a não ser dos sistemas filosóficos do nada, né? Mas já estão bem superados, né? Então, o que é que acontece? Isso me dá uma tranquilidade quando eu entendo que as minhas verdades são diferentes das verdades dos meus pais, mas são fundadas nas verdades dos meus pais. Depois eu vou ser um adulto que vou construir outras verdades ou aperfeiçoar as que existem. E a gente vai deixando o legado. Entende o que é isso? Se a gente pensar que o Espiritismo propõe uma reflexão da existência, da vida, uma perspectiva progressiva, de crescimento, então eu sei que existe a verdade, mas eu ainda não a domino e, portanto, eu vou aperfeiçoar quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou ao longo do tempo. Então, as minhas ansiedades de querer resolver tudo agora estão superadas. Existem verdades bem firmadas, mas não é tudo sobre os fenômenos que a gente está estudando. E é interessante porque faz parte da juventude, né, essa questão da descoberta. Sim. E queremos descobrir tudo, né? Desde a descoberta do próprio humano, não é? É. Independente da idade. Mas na juventude isso pega fogo, né? Eu acho que desde a infância, né? A gente tem a descoberta do corpo, da fala, né, das nossas aptidões. Do mundo, do espaço. Exatamente. Né? Então, esses questionamentos, eu acho que todos nós passamos, né? E o jovem, talvez, que esteja nos escutando, nos assistindo, também esteja se questionando. Né? São processos que todos nós passamos. Mas eu penso, Karenina, que na juventude se explodem. Porque eu quero me afirmar como um ser humano adulto.
independente, não é, Sim. da cultura da minha família ou relacionada com essa cultura da minha família, da minha cidade, da minha rua, dos meus amigos, e de repente não me deixam, não é, que eu caminhe nessa perspectiva. Aí fica mais explosivo, porque aquele jargão, né, aquela fala terrível, preconceituosa e excludente, de que o jovem é aborrecente, né, o adolescente como aborrecente, é um absurdo, porque todo mundo procura se firmar, né, mas na juventude a coisa é barra. Olha que eu sou um jovem de 57 anos, mas eu me lembro quando eu tinha 16 que a coisa era mais trash. Era mais trash, era mais difícil. É bom a pessoa, o jovem, a criança entrar como evangelizando, porque se a pessoa cresce só na casa dela, dependendo da escola que ela vai, assim, uma escola de um padrão mais alto, ela não sabe o que é a vida, ela só sabe o que é a bolha dela, né? Isso. E quando ela vai para os grupos de jovens, principalmente, a gente vê que tem várias condições sociais e faixas etárias, e eles Trocam, né? trocar isso é maravilhoso, né? E não só isso, Jonas, além disso, não é, a gente tem um conhecimento que amplia a nossa perspectiva. Por mais que eu esteja numa juventude que existe, né? Que dependendo onde o centro espírita está, né, dentro de Natal, por exemplo, ou mesmo do Brasil ou do mundo, e aí aquilo dali representa um determinado grupo social, né, digamos, de classe alta, classe média alta, pelas classificações que existem aí, né, nesses estudos demográficos e tudo mais, eu posso estar dentro de uma bolha, mas o conhecimento espírita vai me levar para fora da bolha. E para fora de uma bolha que é muito interessante. É tipo assim, eita, quer dizer que essa ideia de Deus que a gente construiu até hoje, existe outra? Existe, né? E Jesus? Também. De religião? Também. De tudo, de mediunidade? Também. Eita! Aí você começa a ver que a coisa é muito diferente. Então não tem como você não ser puxado para fora da bolha. É óbvio que se eu permaneço num grupo que não me permite essa diversidade, não é? A diversidade é muito boa. Mas, cara, ele puxa de todo jeito, viu? Puxa bem puxado. Puxa bem puxado. Aproveitando o gancho, né, do que a gente está conversando, vou para a segunda pergunta, que, para mim, como que ele disse, que eu achei interessante, que ele falou que é um jovem de 57 anos, isso? Essa é a minha luta. Não quero envelhecer nunca. E como o espiritismo pode ajudar nesses conflitos internos, tanto para o jovem bem jovem, ou para jovens como nós também, que não conhecemos tanto espiritismo. É como Sandra Borba diz, jovem há mais tempo. Olha, eu compreendo, eu vou usar aqui um caminho, tá? Que eu acredito que vai facilitar para o jovem que não é espírita, e mesmo para quem é espírita, tá? Porque a gente está fazendo uma reflexão aqui, não direcionada só para o jovem espírita, mas quem de repente se interessa, não é? Ou tem algum tipo de dúvida. Começa pela visão de Deus, não é? Deus é um Deus cósmico de uma criação infinita e que a Terra é apenas uma das dimensões de vida inteligente no universo. Tudo bem que isso é tratado mais no campo filosófico, né? Mas eu compreendo que a pesquisa de Allan Kardec ela trouxe isso. Então, você pensar Deus fora da caixinha da religião ou da teologia ou das teologias, e você colocar Deus como primeiro, assumir que a gente não compreende Deus. É isso que a primeira parte do Livro dos Espíritos faz. A gente não sabe o que é Deus. A gente tem informações sobre Deus que a gente já sistematizou, entendeu? E que a gente sabe que daquilo dali eu posso criar uma ideia e construir um pensamento. Então, Deus, ele é o criador, mas criador enquanto inteligência. Inteligência suprema ou primária, causa primária de todas as coisas. Por que isso, né? Porque houve um tempo que não existia o ser humano, por exemplo, na Terra, 4,5 milhões de anos. De 5 bilhões de anos. Então, antes do ser humano existir e a própria inteligência humana existir, já existia uma inteligência que produzia a Terra há 4 bilhões 999 milhões de anos atrás. Então, é algo que é antes do ser humano. Então, a causa. Não é? Não vou nem falar do resto do universo, porque nem todo mundo aqui gosta de astronomia.
Mas se você pensar assim, então eu tenho uma inteligência que produz uma causa que é causa de tudo. E ele é amor. Ele é de todo mundo, ele não é de um grupo, ele não é sectário, ele não é nem do planeta Terra, muito menos da galáxia, né? Via Láctea, ele é do universo todo. Eita, Jesus não é dos cristãos. Jesus é do planeta, Jesus é do sistema solar. Na visão de Emmanuel, ele ajuda a gerenciar toda a população do sistema solar. Entendeu como é diferente? Jesus não é dos cristãos. O cristianismo a gente criou a partir do pensamento de Jesus. O cristianismo é uma construção humana. Bonita, feia também, porque teve momentos da história e até hoje, né? A gente está aí na Rússia, invadiu a Ucrânia está revidando, virou um conflito de cristãos. Você imagina um negócio desse? Por isso que a juventude fica conflitada. Como é que as pessoas que falam de amor produzem guerra? Como é que eu digo que eu aceito o pensamento de Jesus e eu faço isso? Como é que a pessoa não fica num conflito desse? Né? Enfim, Jesus é diferente no Espiritismo. Não é? Não, ele não tem preconceito, ele não exclui ninguém, como ele nunca excluiu. Nunca excluiu. Você pensa em imortalidade como um fenômeno da natureza, você pensa a mediunidade como um fenômeno da natureza. Diga onde é que na história isso foi posto. Não foi posto. Só a partir de 18 de abril de 1857, lançamento do Livro dos Espíritos. Mediunidade, tudo bem. Quem quiser achar que é mágico, que é mítico, tem todo o direito de achar. Mas o Espiritismo trouxe esse fenômeno para as leis da natureza. Então, mediunidade tem leis, estão dentro da natureza. Imortalidade. Se você pega o pensamento de Platão, e a gente fala como se a gente fosse Platão, né? Como se o cara que lê os fragmentos da ideia ou o texto de um filósofo sabe interpretar melhor do que ele, né? Isso é um problema de hermenêutica muito sério. Nem todo mundo aqui vai se interessar por isso. Mas veja, o que eu estou falando é outra coisa, é uma coisa bem prática. O que eu estou falando é que mediunidade, por exemplo, tá, não tem a ver com bruxo, não tem a ver com fantasma, com demônio, não tem a ver com sobrenatural, tem a ver com nós que morremos, deixamos o corpo na sepultura, entendeu? E continuamos a viver. As evidências são históricas. Em todas as comunidades humanas, a presença dos antepassados está lá. Hoje você tem pesquisas no campo de alguns estudiosos que trazem o fenômeno da imortalidade, dessa transcendência, para além daquele mito da caverna, do mito das explicações racionais de Platão, no mundo das ideias, não. O mundo espiritual, espírita, é físico. A matéria é diferente da nossa daqui. Do mesmo jeito que existem níveis de matérias diferentes no universo conhecido hoje. É simplesmente só isso. Claro, a gente não tem os formalismos matemáticos ainda desse tipo de matéria. Do mesmo jeito que a gente não tem de todos os tipos de matéria que existem no universo conhecido pelos telescópios, pelo Hubble e por esse novo aí, que eu ainda não memorizei o nome. Você está entendendo? Então, tudo está dentro da lei da natureza. Agora, a gente tem que ter coragem de dizer, eu não sei o que é isso. Então, os pesquisadores que se dizem materialistas é porque não têm coragem de enfrentar a incerteza da imortalidade para além do discurso mítico e teológico dogmático. Não estou dizendo que não tem valor isso. Eu estou dizendo que o Espiritismo coloca mais um tijolinho, e pensa num tijolão, né? Que faz a gente repensar e dizer, então é isso? Reencarnação. Fenômeno humano, das leis da vida. Né? E aí o ser que é um cidadão cósmico. Existe vida, não só após a morte, mas existe vida em todos os rincões do universo. Esse é um debate difícil de ser feito, porque as evidências científicas ainda estão bem no início da coisa. Né? Mas Kardec já dialogou com espíritos que moravam em outros planetas do sistema solar. O que é que nos espera para o futuro? A gente não sabe. Mas você abrir, não é? E você dizer assim, poxa, não tem lógica. Você tem uma criação dessa todinha e só nós aqui
sermos seres inteligentes. Isso significa medo de encarar a incerteza do que é a verdade mais profunda. Então, é nesse nível que eu penso que o Espiritismo ajuda a gente, sabe? E aí você faz assim, então eu tenho muita coisa ainda a aprender, sabe? E aí você, poxa, então quer dizer que Jesus não é esse cara que todo mundo disse aí, que inspira as guerras, que inspira a dominação de povos, que diz que uns têm alma, outros não têm, que porque eu tenho orientação XYZ, eu já estou esquecido por ele. Loucura a gente pensar que isso é suficiente para entender. Então quer dizer que Jesus era a favor da violência contra a mulher? Cara, ele nunca foi. Tudo bem, Paulo teve os seus problemas, porque ele não é um espírito puro, estava na luta dele, ele era um homem daquela época, melhorou muito, como os outros discípulos. Mas Jesus, até hoje, fez... Eu vou dar só um exemplo, que para mim esse é potente. Uma mulher adúltera, que a lei dizia que ela tinha que morrer apedrejada em praça pública. O cara não era. O cara que traiu com ela não era apedrejado, mas ela era. Todo mundo sabia que ela era adúltera. Ela ia ser apedrejada. O que é que Jesus disse? Bote para lascar aí. Apedreje mesmo, porque Moisés está certo. Isso é que Deus quis, o meu pai quis. Foi isso que ele fez? Ele acolheu todo mundo. Os homens desesperados que estavam ali, com uma pergunta: atire a primeira pedra quem nunca tiver errado. Todo mundo desapareceu. Entende do que eu estou falando? Ele acolheu os apedrejadores. E ele acolheu a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Minha filha, aonde estão os que te condenavam? Ele já sabia. Por acolhimento da mulher. E não, eles todos foram embora, Senhor. Pensou nisso? Pois vai e não tornes a errar. Que acolhimento. Aí eu sou um religioso, seguidor de Jesus, a minha filha engravida e eu expulso ela de casa. Não é nem adúltera. Isso ainda acontece hoje. Uma pessoa dessa se considera cristão ainda. Claro, porque ser cristão não é levantar uma bandeira, é eu ser a bandeira em mim, entendeu? Esse debate que o Espiritismo traz está para quem se interessar numa obra histórica, mas que vem do mundo espiritual para cá, Emmanuel, o mesmo que escreveu essa mensagem aí, por Francisco Cândido Xavier. E o mesmo Francisco Cândido Xavier escreveu a obra Paulo Estevão. Um dos objetivos dessa obra, Emmanuel, ele buscava, era trazer alguns elementos históricos que foram realmente vividos e que não tem como você escavar esses documentos mais, né? E aí ele traz um pouco desse cotidiano. E ele diz que lá em Antioquia, Lucas propõe a palavra cristão pela primeira vez. Qual é o conceito de Lucas? Que foi aceito pela comunidade de Antioquia e que depois se universalizou. Aquele que faz e que vive os ensinamentos de Jesus, que segue Jesus. Não é seguir assim com a bandeira. Eu sou, entendeu? O Espiritismo diz isso. Por isso que no capítulo do Livro dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. E o que é caridade para o Espiritismo? Kardec pergunta. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Como é que Jesus compreende caridade? Para resumir. Né? Quem quiser vai lá no livro. Pode até baixar o PDF de graça, viu? Aí o que é que acontece? Benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem. Todo mundo. Ah, mas eu odeio tal pessoa. Ele é seu próximo amigo. Pelo pensamento espírita, a defesa que o pensamento espírita faz. Então, como é que eu sou um cristão e derrubo um terreiro e maltrato uma pessoa só porque ela é de matriz africana e eu não aceito? Entende? Ou eu entro numa igreja evangélica e apedrejo, porque apedrejaram o meu terreiro, aí eu apedrejo dele, entendeu? Ou qualquer outra coisa que seja de violência. Tá entendendo? Não é, meu amigo. Não é. Ah, mas eu sou. Não é. Isso é devastador. Então quer dizer que eu vou todo domingo para o Centro Espírita, eu participo de 1000 atividades, eu sou uma pessoa conhecidíssima internacionalmente,
E na minha intimidade eu não busco viver. Não é, meu amigo. Você ainda está lutando por você. Essa é a realidade. Agora me diga quem é que tem coragem de encarar um conhecimento desse tipo. Ele era libertador, mas ele gera pânico. Tem amigos meus que dizem assim, quero nada, meu amigo. É melhor eu ficar onde eu estou, porque eu estou mais tranquilo. Porque talvez nem um terapeuta ajude, né, a recompor a cabeça da pessoa. E a outra coisa é o seguinte, você imagine, amiguinho, que você está lá, aquele professor da universidade chato, que é uma dificuldade, você ter que amar aquele cara, ou aquela mulher, entendeu? Que você reprovou não porque você não sabe, mas porque ele entende que para passar tem que ser desse jeito. Amiguinho, é desafiador. Entendeu como é que é? Então são essas coisas que o Espiritismo traz e que se você não tiver disposição de encarar isso, você não consegue. Do mesmo jeito que existe a maioria dos espíritas, nós, espíritas, não chegamos a estudar o Espiritismo com atenção, porque estudar Espiritismo não é ler livros só, é se preocupar como é que a gente está vivendo o que a gente está lendo, não é? Por que a turma não gosta de estudar de verdade? Porque também é muito calmo achar que Dr. Bezerra vai me ajudar na hora do desespero. Não vai, meu amigo. Não vai. Não vai do jeito que a gente quer que ele faça por nós. Não vai. Não é assim que os mentores agem. Os mentores estão ali o tempo todo. Estão ali o tempo todo, mas não vão fazer por você. Não espere esse Deus no Espiritismo, não espere esse Jesus no Espiritismo, não espere no Anjo da Guarda no Espiritismo isso. Você tem que fazer, sabe? Isso é algo devastador. Devastador. E Éden, eu queria acrescentar uma pergunta. Mas no bom sentido, viu? Tá certo. Acrescentar uma pergunta dessas reflexões que você fez, eu acho que são muito importantes. Nós tivemos um episódio aqui, quem ainda não assistiu, não ouviu, que foi o primeiro episódio sobre sexualidade. O link vai estar aqui embaixo, vai né? Vai estar aqui, então, você que não assistiu, vai lá ver. Assim que acabar isso aqui, já vai assistir. Isso. A diversidade de expressão do ser, com Marcos Leal, e nós conversamos muito sobre essa temática. E você falou, né, sobre esse exemplo, por exemplo, né, o meu filho engravida e eu expulso ela de casa, né? E hoje tem se discutido muito na juventude sobre diversidade. Geralmente o filho não é expulso. Aquele que ajudou, não é, a conceber no ventre da outra filha, né, de Exatamente. alguém. Então, muitos são jovens que enfrentam esses conflitos dentro do âmbito familiar, né, sobre exatamente por se sentir diferente ou por não estar dentro dos padrões sociais, estereótipos sociais de diversas formas, não só na questão da sexualidade, mas de tantas crenças que nós ainda temos, né, que carregamos. E eu queria que você aproveitasse esse momento e se você pudesse mandar um recado para um jovem que está enfrentando um desafio familiar, né, seja ele qual for, por onde é que ele pode começar, né? Como é que ele vai buscar esse acolhimento? Olha, eu considero que dependendo do contexto do jovem, isso é muito difícil ele fazer sozinho, né? Então, eu diria que se ele não consegue se comunicar com os pais, independente da causa disso, peça aos pais para ele ter condição de fazer terapia. É preciso. Porque, mas meu pai tem condição de pagar, o outro meu pai não tem, mas aí a gente vai atrás, corre atrás. Existem redes, mesmo que a gente sabe que estão com desafios grandes de atender, mas sempre a gente enfrenta uma fila, mas a gente tem a esperança disso, entende? Então, é importante o terapeuta, porque o terapeuta vai me ajudar a compreender o que eu estou vivendo, não é? E confiar na providência divina desse Deus que é amor, desse Jesus que não exclui ninguém, é amor, e ele tem uma rede de espíritos que nos ajudam. Então, se conecte com essa rede, peça ajuda também a essa rede. Mas eu não sou espírita, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou, não sei nem o que eu sou. Não importa, peça a natureza, peça a vida uma chance, não é? Deus não está preocupado se você vai dizer o nome dele no idioma, na sua tradição religiosa. Deus não está circunscrito a isso. Isso são necessidades humanas. Quando eu me conecto com a natureza, eu estou me conectando com o Criador, né? Então, peça ajuda ao universo.
peça aos pais, peça a pessoas adultas da família, estou precisando de ajuda. Se você é vinculado a um grupo religioso, a uma tradição religiosa, procure essa liderança que você confia. Não precisa ser o padre, não precisa ser o pastor, pode ser alguém dali, né? Um colega mesmo, né, que pode intermediar. E aí, peça ajuda. Não ache que você vai resolver isso sozinho. Porque nós, adultos, que já temos uma experiência, não resolvemos. Só que ninguém diz isso para você, jovem, entendeu? É preciso que eu procure ajuda. E aí, a partir daí, eu preciso confiar que é possível, que a vida vai me ajudar e eu vou enfrentar essa luta. Esse é o primeiro ponto. Pedir ajuda. Coisa que, pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade, a gente tem tendência de não querer, né? Mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, de acordo com os valores da sua família, por mais que você não aceite, mas digamos que você aceite parcialmente, não sei qual é a sua realidade, você também entender que, por mais difícil que seja para você compreender, lá dentro do seu pai e da sua mãe, mesmo que eles sejam separados, entendeu? E você esteja numa nova família, esses seres humanos adultos, a não ser que eles tenham problemas psicológicos, né, e psiquiátricos graves, essas pessoas têm amor também dentro. Muitas vezes essas pessoas não sabem expressar essa amorosidade. Uns querem expressar com a violência da disciplina. Você tem que fazer isso e tal, né? Como se eles nunca tivessem vivido a fragilidade das lutas humanas. Mas existe amor nessas pessoas. Confie que existe, né? A não ser que a pessoa tenha uma psicopatia. Aí tudo bem, ele é um doente patológico que precisa ser cuidado. Mas não é a realidade de todo mundo. Então, procure a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a pessoa mais próxima, alguém da família, que você senta essa avó, o avô, sei lá, alguém. Não é? Pode ser o pai do amigo, a mãe do amigo, enfim, não sei, o professor, a professora, eu não sei, mas você sabe. Então, procura essa amorosidade, tenta se colocar e deixar a vida fluir. E, por fim, essa conexão com o divino ela é importante porque ela me traz algo que já está à minha disposição. Nós, espíritas, dizemos e afirmamos categoricamente, em cima de pesquisa, que cada ser humano tem um mentor espiritual, independente da cultura, da religião dele, se ele acredita ou se ele não acredita. Isso é o bem acontecendo para além da dimensão humana, não é? Existe esse Criador que é amor, como Jesus falou e outros falaram. Não foi só Jesus que falou de Deus, um ser amoroso e que cuida da gente, mas Jesus deu exemplos revolucionários nesse sentido, né? Até hoje. E esses espíritos estão cuidando da gente. Eles estão. Existe uma rede de amor que envolve a Terra. Os seres humanos da Terra ainda não se conectaram com ela, mas existem outros planetas, outras regiões, e até regiões do nosso planeta, onde as pessoas se conectam com esse bem, entende? E se sentem bem. Pode nem ser num ambiente religioso, mas pode ser num ambiente filosófico, existencial, político. Existem espaços interessantes. E eu não estou falando só de Europa, eu estou falando de lugares que você não sabe que existe na Amazônia, por exemplo. Você tem grupos humanos que nem se conectaram ainda com a chamada civilização contemporânea brasileira e que eles vivem muito bem. Eles vivem muito bem assim, dentro da realidade deles. Claro, eles não têm iPhone, não têm Android, não têm internet, mas eles nem precisam disso para serem felizes, entendeu? Enfim, existe na Terra espaços de muita luz, de muita harmonia, de muito equilíbrio, não é? Então, busque essa conexão com o divino que existe em você, o divino que existe na natureza. Se você está aqui em Natal, você sai com a sua família e pode ver a beleza da Via Costeira, a beleza da Redinha, a beleza de fazer um passeio no Parque das Dunas, se conecte com essa beleza, né? Veja o valor que você tem para as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque a gente, muitas vezes, nesses momentos de conflitos, a gente acha que é a pior pessoa do universo, entendeu? E não é. A gente não é perfeito, mas a gente tem valores e a gente precisa identificar isso em nós. Cuidar do irmão, se preocupar com o pai, né? Se preocupar com a mãe, com o avô, com a avó, com a cidade do Natal, com o Rio Potengi, não é, que é poluído até hoje, com as pessoas que mendigam na rua,
São essas coisas. Procure músicas que deixem você feliz. E aí você escolhe, mesmo que os outros não compreendam que ali traz felicidade para você. Sugiro só que você seja mais diverso possível, experimente outras possibilidades, né? Se eu gosto de hard rock, eu posso, de repente, procurar outras coisas que me tragam outras experiências. A arte é muito importante, a expressão artística, não é? Eu posso me conectar hoje no mundo da internet, até mesmo com inteligência artificial. A arte ganhou um absurdo. Fazer experiências com a inteligência artificial, dialogar com ela, mesmo usando o Google Tradutor, não é? E você, de repente, propor determinadas construções artísticas, não é? Aprender a trocar um instrumento, enfim, tem tanta... Praticar esporte, correr, rever os amigos, poder sair para algum lugar. Tem muita coisa linda no mundo. Não existe só feiura em você e no mundo. Existem belezas, existem tesouros, existem valores. Então é encontrar o ser humano, o ser humano. Ninguém vai encontrar para você o ser humano, só você. E outra coisa que eu considero importante, que o Espiritismo ajuda a gente. Para o Espiritismo, sofrimento não é punição. Você não está pagando nada. Você está só aprendendo. Deus não está aqui para pagar isso, está pagando aquilo. Isso é metafórico dentro do conhecimento espírita, só que alguns espíritos levam isso muito a sério, no sentido bem tradicional da palavra. Eu estou pagando o que eu fiz nas reencarnações passadas. Não é isso. Ninguém está pagando nada. Não é um banco imobiliário que eu compro, que eu pago, não é uma rede de investimento que eu vou aplicar agora em Bitcoin, que eu vou aplicar agora em derivativos disso. Não, não é dívida no sentido de que eu devo e eu paguei, agora eu paguei, estou bem. Não, não é isso. Não é isso. É aprender. É descobrir com erro que eu posso fazer melhor. Não é não se culpar, tá entendendo? É dizer, poxa, quer dizer que eu aprendi mais uma maneira que eu não devo fazer. Como é que eu sei disso? Quando eu me harmonizo, eu começo a sentir que está indo bem. Vamos dar um exemplo. Eu acho que fumar um baseado, eu acho que me drogar com êxtase é legal. Ou pior, drogas lícitas, com álcool. Aí eu termino no outro dia, estou arrasado, estou mais deprimido. O que é que a experiência está me dizendo? Ei, até que funciona até um determinado momento, mas depois eu fico comigo, sozinho e pior. Então eu tenho que, de repente, dizer, poxa, o álcool não é legal. O fumo não é legal. O êxtase não é legal. A cocaína não é legal. Ou então a droga mais barata. O K não é legal. O crack não é legal. Porque ele até que me deixa legalzinho, mas depois me deixa pior. Não é você ter preconceito por quem viveu ou vive essa experiência. É enfrentar o erro como um aprendizado pedagógico. Eu não estou pagando nada. Eu estou na luta do meu equilíbrio, da minha autoiluminação. Que é descobrir no erro como é que eu não devo fazer mais. E aí lutar por fazer sempre da melhor maneira possível, diferente daquilo que eu já testei. Só que isso não é fácil. Por isso que o Espiritismo defende que uma vida só não resolve o problema da evolução. Porque eu posso passar uma vida todinha para me libertar do álcool, ou não. Talvez eu precise de 3, de 4. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só vai ter um problema. Enquanto eu estiver testando aquilo que eu já sei que é errado, eu vou estar desarmonizado. Eu vou estar triste, eu vou estar melancólico, ansioso, com a minha saúde comprometida. Porque você já imaginou o que o K faz, cara, com a pessoa? O que o êxtase faz? Destrói o organismo da pessoa. A pessoa fica viciada instantaneamente. Sabe o que é isso? A gente não sabe. Só quem vive a experiência sabe. Mas eu não posso demonizar essa pessoa. Ela está no aprendizado dela. Ela tem que ser acolhida. Mas não acolhida. Ai, meu filhinho, não vai acontecer nada. Não, você vai enfrentar a dificuldade de soerguer da droga, que não é fácil. Seja ela o álcool, que a gente aceita socialmente. Todo mundo bota a cervejinha diariamente na mesa e depois não sabe por que seu filho bateu o carro, desencarnou. Ele, de repente, porque estava bêbado, feriu alguém.
Entendeu o que é ser espírita? É não fugir dessas coisas. E é isso. Então, quando eu entendo isso, aí eu começo a compreender. Então, qual é o problema de errar? É eu saber que aquilo não dá certo e continuar errando. Me vicio no erro, né? Mas quando eu entendo que isso é pedagógico para Deus, que eu não estou sendo punido, rapaz, isso muda demais. Então, Deus é meu amigo. Realmente, Deus é aquele da parábola do filho pródigo, que fez tudo errado e ele estava lá. Deu a riqueza que nem era por direito dele, porque quem ficava, ninguém sabe, quer dizer, desculpe, viu? Quem sabe de história do povo hebreu sabe que quem fica com a herança é o primogênito. Não é nem a mulher mais velha, até hoje. Eu acho que até hoje, entende? E aí? Mas ele até dividiu com o mais jovem. Deixou ele ir. E sabia que ele ia voltar. Isso é Deus. E como é que foi a volta? Eu não disse que você ia se quebrar? Eu não disse? Pois agora sofro. Foi o que ele fez? Uma festa. Foi uma festa de arromba. Isso é do meu tempo, viu, pessoal? Uma festa bem legal. E simplesmente o filho mais velho não entendeu nada. Ficou até chateado. Ora, que Deus é esse que Jesus falou? Diferente da maioria do Deus que a gente vende, que é o Deus de um grupo e que exclui os outros. Ora, o Espiritismo diz que não é bem isso. Que Deus é de todo mundo, ele é do universo. Como Jesus é do universo, como nós somos do universo. Então, não é tão legal, né? Mas é mais desafiador, porque aí eu sei que eu sou responsável pelo meu futuro, individualmente e socialmente, quando nós decidimos, né, que bandido morto é o melhor caminho para a solução da violência, não é? Ou então quando eu digo que eu posso investir bilhões de reais no partido só para fazer uma campanha. Quando esses bilhões de dólares, de reais, poderiam ser empregados para mais escola, para mais... E aí todos os partidos estão envolvidos nessa trama. Porque todos são imperfeitos. O nome já diz, né? Partido. Estão interessados no seu núcleo de poder para dominar consciências pelo voto e fazer o que eles quiserem depois. Porque é assim que a gente faz aqui no mundo. Não é no Brasil, viu? É no mundo. No Brasil e no mundo. Bilhões de dólares para caças, para tanques, para navios de guerra. Não estou dizendo que eu quero desapropriar ou desempregar os militares do mundo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a lógica de Jesus não é essa que a gente está colocando em prática. Por isso que os jovens, principalmente os jovens, entram em conflito. Porque eles veem a dicotomia, eles veem a ambivalência, eles veem a diferença do discurso para a prática, mas eles também têm a possibilidade de construir algo novo, não é? E tem muito jovem fazendo isso, né? E muitos jovens sempre fizeram isso. E isso é a grande esperança real, porque os velhos vão desencarnar e vão voltar a serem crianças e jovens, e no aprendizado. Mas, olha, Deus não pune, Jesus não é dos cristãos. Isso é muito legal de saber. E que o erro, ninguém vai para o inferno, nem ninguém vai ser excluído. Isso é forte. É muito forte. Isso é espiritismo, viu? Com certeza. E eu estava pensando, né, no que você falou sobre a gente. É meio que aquilo que a gente já errou, né, às vezes refletindo, falando sobre as drogas, por exemplo, né, aquilo que já foi feito, né, não adianta a gente ficar remoendo. É assim, é pensar daqui para frente, né, qual é a minha conduta daqui para frente diante dos meus conflitos familiares, das minhas questões internas, né, do meu papel enquanto dentro do meu familiar, dentro da minha coletividade. E uma outra questão também que eu estava falando, eu estava lembrando da minha época de juventude, né, que eu entrei no espiritismo através da juventude, e na época eu lembro de quantos jovens que entraram na mesma época que eu no espiritismo, porque falavam que não se sentiam acolhidos na sua igreja, né, ou no seu local, porque pela questão da sexualidade, ou até mesmo por ter essa dicotomia, né, de pensar assim, não, mas como assim?
Na igreja está todo mundo falando, né? Eu estou no meu ambiente, está todo mundo falando que tem que ser bom, tem que ser caridoso, tem que ser generoso, todo mundo tem a fala mansa, e chega em casa, né, maltrata, o pai maltrata a mãe maltrata o filho, Sim. e fica aquela, né, aquela grande questão. O que é essa religião que todo mundo fala, que todo mundo prega, né, que todo mundo quer pregar, mas chega no nosso ambiente familiar, isso não é real. Eu diria né? que os conflitos da sociedade não estão restritos à área da religião. Não é? A gente tem uma tendência de supervalorizar as dicotomias da religião. Mas no campo da ciência tem dicotomia. Sim. Dicotomia é uma palavra tão difícil, tem contradições, entendeu? É tipo assim, e também na área filosófica. Então, tem filósofos que defendem a ética em seus sistemas, em suas ideias, e não é ético. Tem cientistas que defendem a vida, mas se envolvem no projeto para destruir a vida. Entendeu? Tem grupos humanos no campo filosófico, religioso, da arte e também da filosofia que estão para os seus interesses de grupo. Defendem ideias revolucionárias, mas na prática estão preocupados em estabelecer domínio, poder. Porque a gente só acha que são os políticos que fazem isso. Mas todos nós temos o egoísmo dentro de nós e na nossa área de atuação somos assim. Então, o Espiritismo esclarece para a gente que o desafio do ego, não ego freudiano, mas egoísmo, como filosoficamente falando, que é aquilo, eu centro a vida em mim mesmo. E tudo para mim é meu, não é nosso. Inclusive, o outro é para o meu usufruto, para o meu interesse pessoal, ou de grupo, que também existe dentro da lei de sociedade. Então, esse problema da diferença entre o discurso e a prática social, ele é de todas as áreas humanas. Você tem artistas que defendem isso e defendem aquilo, mas na hora de tomar decisões no seu campo, ou no pessoal, ou no seu grupo, ninguém viu, ninguém sabe, mas ele não age do jeito que ele pensa e que ele fala. Então, isso é um problema do humano. Eu queria dizer isso. É aceitar essa contradição. E o Espiritismo ajuda quando ele diz: os habitantes da Terra, que não são os únicos da criação divina, são espíritos imperfeitos. Aí tem a escala espírita. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, terceira ordem, que é os espíritos puros. Então nós somos espíritos imperfeitos, no plural. E por isso que somos contraditórios. Queremos amar, mas odiamos. Queremos odiar, mas amamos. Entende? Eu quero que a universidade seja pública desde que meu filho passe. Mas quem é que fica com crise de consciência com os milhares de filhos que não passaram na universidade pública? Que eles paguem o financiamento. Para isso que existe o financiamento do governo. Para quem não passa na universidade pública. Entende? Então, como é que eu não me incomodo com isso? Como é que eu não me incomodo e não participo de um debate social, construtivo, cada vez mais amplo, de dizer, precisamos cuidar de todo mundo e ser radical com isso, entende? Radical no sentido filosófico, profundo, porque radical é ir à raiz, não é? Não é querer ser o bombadão e ir para a pancada, ir para a violência verbal, mesmo não sendo bombadão, né? Sendo bem fraquinho, assim, bem... No Nordeste a gente diz bem sovelo. Não sei se quem estiver lá no Canadá ou em Tóquio vai entender. Mas é aquela pessoa que não tem músculos demais, nem hipertrofiado, nem nada. Aquela bem magrinha que soprou o vento, ele voa, né? Tem pessoas que são bem mais poderosas com a voz, né? E ferem mais do que um soco na boca do estômago, digamos assim. Então, eu preciso cuidar de tudo. E não é só dos seres humanos. Eu preciso cuidar das plantas. Não é só dos pets. Eu preciso cuidar das plantas. Preciso cuidar dos vales. Eu preciso cuidar das lagoas, dos rios, dos
poços artesianos, eu preciso cuidar dos insetos. Está aí a dengue no Brasil, matando muita gente, ferindo outras, né? E o responsável é o mosquito da dengue. Vocês acreditam nisso? Isso é mentira. O culpado da dengue não é o mosquito Aedes aegypti. Ele não é o inimigo número 1. O inimigo número 1 é o carinha que joga uma tampa de garrafa. Foi o cara que devastou o espaço do Aedes aegypti, que trouxe ele para cá com avião, com navio, com containers. E aí, de repente, o mosquito está só vivendo a vidinha dele. Ele não raciocina, ele diz, eu vou pegar um ser humano hoje para matar. Não, de forma alguma. Entende? É disso que o Espiritismo faz a gente respirar mais profundo e dizer, o problema da dengue não é o mosquito. Tudo bem que eu use essa metáfora, tudo bem. Usando a estratégia do medo, apavorar quem... Não, eu preciso esclarecer as pessoas. Usando a razão, usando o sentimento, usando o conhecimento, mas esclarecer. Por isso que o Jesus que nós conhecemos no Espiritismo, que não é esse daí sectário, entendeu? Que só salva certas pessoas e outras não. Se o próprio Jesus diz que nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou, que para nós espíritas é o planeta todo, se perderá. Eu posso nunca ter reencarnado no Ocidente, nem saber o que é cristianismo, mas Jesus cuida dessa pessoa, como governador espiritual do planeta. Então, eu poder dizer assim, não, rapaz, somos nós. Precisamos cuidar dos resíduos que a gente joga, precisamos fazer coleta seletiva, precisamos desmatar menos, precisamos reflorestar, precisamos cuidar disso, etc, etc. Entende o que é ser espírita? É você ir no mais profundo das questões no plural. E entender que a gente não tem todo o conhecimento sobre tudo, mas a gente tem muita coisa nova para dizer sobre isso. Né? Que quem tiver interesse... Você não precisa estudar espiritismo para ser espírita. Você só precisa estudar espiritismo para ser um ser humano com a mente mais aberta. E aí, pronto. Tem gente que não aceita isso, né? Até no movimento espírita fica meio impactado. O movimento espírita não está preocupado em quantos... De verdade, quem é espírita no movimento espírita está preocupado com quantos espíritas existem no Brasil. Mas estamos preocupados em quantos brasileiros, em quantos humanos conhecem o pensamento espírita. O que ele vai fazer com esse conhecimento é do livre-arbítrio dele, da liberdade de pensar dele. Mas a missão do espiritismo, como disse Jesus, é esclarecer e consolar. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha o que é que Jesus disse. Ele disse assim, conhecereis o cristianismo, conhecereis o budismo, conhecereis a filosofia tal, conhecereis o espiritismo, conhecereis isso ou aquilo? Não, porque a verdade não é de sistemas. A verdade é de Deus. A verdade mais profunda é de Deus e ela está escrita na lei natural. Pronto. O assunto está tão bom que a gente quer fazer umas perguntas. A gente está... Devido ao nosso tempo, né? A gente tem muitas perguntas e reflexões. Ixi, Maria, 10 horas. Mas muito boas reflexões. Eu acredito que nosso objetivo sempre com esse podcast, né, com trazer os convidados, é trazer primeiramente esse acolhimento, né, trazer essas instruções, essas orientações. E eu espero que eu acredito realmente que muito do que você trouxe vai trazer esse acolhimento e dar um norte, né? Dar um pouco do caminho do que esse jovem, ou até mesmo os pais também, né, podem contribuir com esse caminho do jovem, né? Porque é muito importante, a gente sabe disso. É muito difícil a gente estar dentro dos nossos conflitos internos, e muitas vezes a gente não ter esse acolhimento. Isso. Né? A próxima pergunta. A gente perguntou mais onde o jovem pode encontrar ajuda, assim, fora dele, assim, mas e dentro dele? Quais seriam os pilares do conhecimento que o jovem precisa saber para ter uma vida mais equilibrada, assim, ele com ele? A gente até, só
desculpa interromper, você até falou várias coisas, né? Oh, Já trazendo essa temática, mas como é que a gente pode fazer isso, talvez, de uma forma quase como uma cartilha, né? Isso. Uma cartilha de como a gente pode trazer aí para esse jovem aspectos que ele pode trabalhar na vida dele, no dia a dia, ou como hábitos, né? Para trazer uma vida mais equilibrada Isso. e feliz, independente de ser espírito ou não. O Espiritismo explica isso também. Não é simples de ser feito, mas é o caminho mais seguro. E um caminho que vem de uma tradição pré-grega. Porque, apesar de ser reportado a Sócrates, o conhece-te a ti mesmo não é de autoria dele. Não é. Até porque Sócrates não escreveu nada, né? Quem escreveu foi Platão. Mas a tradição estava no santuário de Delfos e vinha do Oriente. Vinha de regiões que a gente nem sabe de onde vem, na verdade. Mas é muito remoto. O autoconhecimento é o caminho para nos encontrarmos com nós mesmos. Com a minha essência, com a essência do divino que existe em mim, com a essência do que eu quero buscar para a minha vida, eu preciso me conhecer. Como você vai se conhecer? Eu vou dizer o que é que Agostinho de Hipona disse no Livro dos Espíritos. Tá certo? Mas você pode encontrar o seu caminho. Mas é autoconhecimento. O autoconhecimento como um caminho para eu me conectar comigo e com o divino que existe em mim e que me habita. Com os outros seres humanos, com a criação divina. Autoconhecimento. Agostinho vai dizer, e o Agostinho que eu estou falando é o espírito que desencarnou depois da experiência como patriarca da Igreja Católica Apostólica Romana e que reformulou muito das ideias dele, né, principalmente sobre pecado. Né? Um dia que eu puder ter uma entrevista com Agostinho, eu vou entender como foi que ele realmente pensou essa ideia. Se foi aquilo que o povo depois começou a dizer que ele tinha dito, ou se não entenderam a mim, não. Mas isso aí é outra história, isso aqui é da minha cabeça. O que eu quero dizer é o seguinte, ele disse assim, todos os dias, no final do dia, eu sentava comigo mesmo e fazia, para uma linguagem jovem, uma planilha do Excel, ou então do OpenOffice, ou seja lá o sistema que você vai usar, no Linux ou no Windows, ou sei lá, no Android ou na Apple, você faz uma planilha. Uma coluna, o que eu fiz, que eu acho que é legal, que me humaniza, que tem a ver com valores éticos, vividos na prática. Na outra planilha, o que é contrário a isso que eu também fiz. Se assumir, tá entendendo? Eita, eu fiz isso? Fiz, anota. Mas que legal, eu fiz isso aqui. Fiz. Eu estava conversando com uma amiga, só para bem rapidinho. Nada comigo é rapidinho, né? Diz que 2 colegas, né, um filho dela e um amigo do filho dela, uma amiga do filho dela, que hoje é um amigo do filho dela, porque mudou, não é, descobrir a orientação sexual dele. Aí o que foi que aconteceu? Ela disse assim, encontraram um gatinho com a patinha machucada. Tem que botar na planilha lá, sabe? Eu olhei para uma plantinha e coloquei água, cuidei dela. Eu não me chateei com o meu irmãozinho mais novo. Enfim, eu ouvi a bronca de pai e fiquei só escutando, não disse nada. Isso são coisas muito boas. Mas o que eu pensei em fazer com o pai depois disso, aí eu anoto. Mas não deixo ele ver. Né? Porque isso é eu comigo, entende? E aí eu vou, no outro dia, fortalecer o que foi ético, o que foi harmonizante, e eu vou diminuir isso daqui, que me desestruturou, que me desarmonizou, que não foi ético, que não foi legal. Foi isso que Agostinho de Hipona fez. E hoje, com o mundo virtual, né, você pode fazer isso no seu smartphone, uma planilhazinha, uma notinha, um programa qualquer de gerenciamento de informações. Você tem, agora é sua, entendeu? Para você se conhecer. Como é que você é? E caminhos para o autoconhecimento existem milhares, que dependendo da sua cultura, da sua decisão, você pode caminhar. O Espiritismo diz que o ensinamento moral de Jesus, sem as interpretações dogmáticas, funciona. Tipo, fazer ao próximo o que eu gostaria que ele fizesse. Isso é simples. Toda vez que a gente for fazer uma coisa, a gente... Peraí, se fosse eu,
Eu gostaria que eu fizesse isso comigo. A gente vai aprendendo. Funciona. Olha, eu sou um ser imperfeito, dos melhores que eu conheço. Desde os 15 anos eu tive consciência disso, né? Porque eu comecei na evangelização infantil juvenil aos 9 anos. Espírito necessitado começa cedo. E quando eu me dei conta nos 15 anos, essa consciência espírita foi se tornando... Porque consciência espírita não é ser espírita no movimento espírita, é ser espírita no mundo, entendeu? Eu venho trabalhando esse autoconhecimento. Eu me melhorei muito. Mas, de vez em quando, eu faço umas coisas que nem eu imagino que eu poderia ter feito, entendeu? Mas eu não conto para ninguém. Só quem sabe é Deus, meu mentor espiritual e os obsessores que me seguem. Não tenho nem coragem de dizer, tá entendendo? Porque eu não tenho coragem de dizer para mim mesmo ainda, eu estou aprendendo comigo. Mas aí eu não me puno por isso, sabe? Eu até me desarmonizo, porque aquilo que se afasta de Deus, da lei de Deus, né? Que não é a lei dos homens, mas a de Deus, que está nas leis da natureza, que os físicos estudam, os biólogos estudam, mas não chegam tanto, né? Nem tantos chegam na profundidade ética da coisa, mas o espiritismo chega e mostra caminho. E a gente olha para tudo isso e diz, poxa, estou melhor. Como eu estou melhor. Mas ainda preciso de milênios para ficar do jeito que eu quero. Então, esse é o caminho. O resto, a gente vai em ajuda do terapeuta, ajuda do pai, da mãe, do amigo, do evangelizador, do padre, do pastor, do filósofo, do colega meu da base de pesquisa, se for uma pessoa bem harmonizada naquela temática que eu tenho dificuldade. Enfim, tem pessoas boas em todos os campos. Não só na religião. Cuidado com isso. Como também o problema do mundo não é a religião, são todos os campos. Nunca se engane sobre isso. O mal e o bem não são inimigos que se degladiam, na visão espírita, para dominar o poder do universo. Como se fosse... Os Vingadores. Não. Eu vou usar uma metáfora mais legal, que eu acho que é bem jovem, né? Porque os Vingadores é da minha época, década de 70. É Pink Cérebro. Sim. Conhece os dois ratinhos? Sim. Que eles vão dizer assim, hoje nós vamos dominar o mundo. Né? Aquilo ali é fantástico. Né? Aquilo é fantástico. Então, não funciona assim. Nós temos que construir um mundo para todos. Essa é a grande questão. E enquanto tiver um ser humano, uma planta, um rio, um lago, um inseto, mesmo da dengue, sofrendo pelas ações humanas, a gente tem que cuidar de todos, entende? Ser espírita não é fácil. Eu tenho certeza que eu estou sendo espírita em 4,5 milhões de anos, se eu fui da Terra, né? Posso ser exilado até de Capela ou de outro planeta. Mas se eu sou desse tempo, então eu tenho 4,5 milhões de anos de experiência humana. E eu ainda sou um projeto divino. E Deus sabe disso. Deus não vai me punir em nada. Ele vai só me ajudar como pai da parábola do filho pródigo, a viver as minhas experiências, a aprender com o erro, a crescer e a ser mais e melhor sempre. Só isso. É isso que é o pensamento espírita. Todo mundo, inclusive o mosquito da dengue. Maravilha, Eden. Muito obrigada assim, pelas reflexões, né? E que o jovem, né? Todo jovem que possa estar nos ouvindo, nos assistindo, possa usar da sua energia de busca, de descoberta, né? Por essa busca do próximo, das boas pessoas, das boas inspirações, na busca de si mesmo, né? Na busca da sua divindade, da sua espiritualidade, para com certeza se tornar um adulto, não é? Se tornar um adulto mais fortalecido, né? Quem sabe enfrentando os desafios de uma forma um pouco menos dolorida, né? Isso é muito importante. Se for dolorida é para o bem, não Exatamente. É para o mal. Perfeito. E nós temos aqui 2 quadros do nosso Pode Evoluir. O primeiro é o Convidado Indica. Caso você tenha alguma indicação de livro, filme, palestra, alguma coisa que você queira indicar aí para os nossos jovens, né? Alguma referência que você gostaria de trazer para a gente? Olha, é uma pena que a nossa
sociedade contemporânea goste pouco de ler, não é? A gente geralmente lê pela grossura do livro, né? Mas eu vou dizer o que me libertou, tá? O Livro dos Espíritos. Perfeito. Então fica Não essa indicação. leia para ser espírita, no sentido de alguém que assume publicamente o espiritismo como o conhecimento, como a religião, como a ciência, como a filosofia que norteia a sua vida. Não. Leia para conhecer a proposta do pensamento espírita. Só isso. Ela me ajuda até hoje. É o livro que eu indico. Perfeito. Fica aí essa indicação. Nós vamos para o segundo quadro aqui que a gente sempre faz, que é verdade ou mito. A gente vai fazer uma pergunta assim que pode ser... E eu vou tentar ser breve. A pergunta seria: o espiritismo acredita na vida em outros planetas? Só um parênteses. Ele já falou alguma coisa sobre outros planetas, Isso. mas é bom a gente colocar o carimbo se é verdade ou mito. Isso. Para o espiritismo, não é nem uma... acredita sim. Acredita sim, porque na nossa visão, o Criador, o Pai, essa inteligência suprema, causa primária, o primeiro de todas as coisas, criou seres humanos antes da gente. Cria agora e vai criar sempre, mas através de um mecanismo que é complexo da gente falar aqui, seria só um podcast, né, para introduzir isso, mas, enfim, não assim, tipo o mito de Adão e Eva, entende? Mas todo um processo evolutivo que começa com o princípio espiritual até chegar à condição de espírito. Então, são milênios e milênios e bilênios e trilênios e quatrilênios. A gente nem sabe precisar o tempo dessa escalada, mas existem seres humanos inteligentes vivendo em dimensões físicas diferentes da nossa no universo inteiro. Espíritos que já amam, espíritos que estão como Jesus. Jesus não é um caso isolado de espírito puro, ele não é o único, não é o único. Então, nós espíritas temos essa perspectiva sim. Então, verdade. Eu sou um cidadão cósmico. E como você é um convidado muito especial, nós temos 2 verdade e mito hoje, certo? E o segundo é: verdade ou mito que os espíritos humanos podem reencarnar em corpos de animais? É mito. Para nós espíritas, é mito, com todo respeito para quem pensa diferente. No espiritismo existe um princípio do pensamento espírita que é: o espírito não retrograda. Aquilo que ele conquista de inteligência e de moralidade, de ética, vivenciada, não é teorizada, ele não perde porque já é patrimônio dele. Então, como é que um corpo de um crocodilo, apesar de eu adorar a cultura egípcia até hoje, né, devo ter passado lá como escravo. Eu tenho um pavor de crocodilo, só falar já. Eu só odeio gato, entendeu? No bom sentido também da palavra. A própria estrutura orgânica não suporta mais um corpo espiritual, perispírito, como a gente chama no espiritismo, não tem estrutura mais para aquilo. Então, não tem conexão, entende? Então, é sempre para frente, é sempre para frente. Essa ideia aí, dentro da cultura egípcia, mas isso é outro podcast, a gente poderia até dizer o que é que está por trás da linguagem mítica, porque muitas vezes o problema é que a gente quer transplantar uma concepção mítica como se fosse racional. Não funciona. Não funciona. Mas, enfim, não é possível, por N fatores. Então, é muito bom, né, saber disso. Porque não existe punição. Existe desequilíbrio de quem não está conectado com a lei divina, né? Não existe punição, existe desequilíbrio, só isso, da imperfeição. Quanto mais a gente se equilibra, mais a gente se harmoniza. Então, a ideia de punição também vem através dessa ideia de reencarnar em corpos, né, de animais, papagaio, coisa terrível isso. Então é mito. Mito dos grandes. Deus deve ficar olhando para a gente assim, dizendo, não é possível. Então é isso, Ed, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco, trazer tantas reflexões.
Tenho certeza que é um conteúdo que é muito rico, assim, para nós, né? A gente sempre fala que nós somos os primeiros espectadores, estamos aqui Eu sempre também concordo com nesse isso. Quem fala aprendizado. principalmente. E a gente está falando e ouvindo, assim, é um privilégio muito grande para a gente estar sempre escutando essas reflexões. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui. Né? Agradeço ao Éden mais uma vez. Éden é um amigo muito querido. Com certeza vamos ter outras oportunidades. Quem sabe uma outra temporada. Uma ideia próxima. Boa de chamar ele de novo. E vocês que ouviram a gente, escutaram a gente até agora, fiquem conosco que com certeza você pode evoluir.